Olá pessoal, bem-vindos a mais um Dicas do Jean. Espero que vocês gostem desse vídeo. E se gostarem, por favor, curtam o canal, toquem lá no sininho para receber as notificações, ok? E hoje a gente vai falar de uma coisa que é pouco dita, é pouco falada quando se fala de roteiro de quadrinhos, né? A gente tem a jornada do herói, que é muito conhecida, todos os manuais de roteiro trazem a jornada do herói, a aventura, a questão do mito, que vai trazer um grande conhecimento para a sua comunidade e tal. E eu sou autor também de livros, né? E eu comecei a me inquietar um pouco com isso, porque tem um tipo de história em quadrinho que não se encaixa na jornada do herói. E é um tipo de história em quadrinho que foi como eu comecei, que foi através do terror. E eu comecei a pensar, mas espera aí, será que a jornada do herói se encaixa, né? Será que não tem alguma outra explicação da estrutura de uma história de terror? E qual seria essa jornada, né? Só lembrando que nós temos no canal um vídeo sobre a jornada do herói. Então, se vocês quiserem saber o que é a jornada do herói, quais são os passos do herói e tal, a gente tem um videozinho no canal, procura lá no nosso canal, tá ok? E aí, como é que seria, né? Como é que seria essa jornada do horror? Ou a jornada do terror? Pesquisando, eu acabei descobrindo uma referência muito interessante no livro do Vogler, que é a jornada do escritor, que fala exatamente da jornada do herói. Só que ele fala que existe, que o Aristóteles já tinha identificado um tipo de herói que era um pouco diferente, que sofria de uma falha trágica. Então, o Aristóteles estava tentando explicar a tragédia, né? Quem conhece um pouco da obra do Aristóteles sabe que ele era muito fã de teatro. Ele adorava teatro. Então, ele ia assistir as peças e ele ficava imaginando, pô, mas por que isso aqui aconteceu, né? Qual a estrutura por trás disso? Por que isso funcionou e aquela outra peça não funcionou? E ele vai identificar essa falha trágica nos heróis da tragédia. E essa falha trágica, segundo Aristóteles, ela provoca terror, ela tem o objetivo de provocar terror e compaixão. Então, a tragédia seria isso, seria um tipo de história que provocaria nas pessoas um sentimento de terror e compaixão e, através disso, geraria uma catarse, né? Que é como se fosse catarse vem de vomitar. Então, quando você está com alguma coisa, né, que está te fazendo mal, você vomita. E aí você se sente bem depois, você tira aquilo, você expurga aquilo que está te fazendo mal, ok? Então, para o Aristóteles, a tragédia seria isso, né? Seria como um vomitar as coisas ruins. Então, a pessoa está ali assistindo, ela sofre junto com a pessoa, ela tem terror com as coisas que acontecem com ela, e geralmente a tragédia, geralmente não, na tragédia sempre você tem a situação do protagonista saindo de uma situação de fortuna para uma situação de infortúnio. E então ela sente terror com isso, mas ela sente também compaixão. Por que compaixão? O Aristóteles dizia que tem 4 situações possíveis numa história, que seria a tragédia. E ele vai dizer, olha, algumas funcionam, algumas não funcionam, né, para ele. Então você teria a situação de uma pessoa má caindo da fortuna para a infortúnia e dizer assim, olha, aí não funciona, né, porque isso aí é o que já se espera. Você teria a situação de uma pessoa má saindo da infortúnia para a fortuna, e ele diz assim, olha, você não aprende nada com isso. E você tem a situação de uma pessoa que não é totalmente boa, mas também não é totalmente má, e que vai sair de uma situação de infortúnio para fortuna. Um exemplo disso aí seria o Édipo, né? Que é talvez a peça mais famosa, grega, o Édipo. E o Aristóteles diz assim, olha, normalmente a pessoa comete um erro através de alguma falha que ela tem, mas geralmente ela não é mal intencionada. Ela faz isso meio sem querer. O Édipo, por exemplo, ele mata o pai e ele casa com a mãe, só que ele não sabia que aquela pessoa era o pai dele, ele é obrigado a matar. E ele não sabia que ele estava casando com a mãe dele. Quando ele descobre isso, ele arranca os olhos e sai pelo mundo. Então as pessoas viram que, nossa, né, o destino, o que o destino faz com as pessoas, né? E você tem outra situação, que é citada também pelo Aristóteles, que é a Dejanira, que é a esposa do Heracles, né, que a gente conhece como Hércules. Ela fica muito enciumada, porque uma das vezes que o Heracles vem, ele traz uma escrava, a escrava é muito bonita, e ela começa a dizer assim, será que ele está apaixonado por ela e tal? E aí ela descobre, na verdade ela lembra que ela tinha recebido de um centauro, pouco antes de morrer, um filtro, né, que era um líquido. E o centauro disse assim, olha, se algum dia você achar que o Heracles não vai te amar mais, você usa esse filtro nele, coloca numa roupa
dele, que a partir daí ele vai ficar apaixonado por você para sempre. E aí ela fica naquela situação de ciúme e tal. Olha a falha trágica dela, sim, né? Ela fica nessa situação de ciúme e coloca na roupa do Heracles, e ele, quando veste a roupa, é um manto, né? Ele morre. Por quê? Porque os centauros, eles eram inimigos do Heracles, e aí ele coloca essa pegadinha aí, né? Ele dá para Dejanira, antes de morrer, ele dá essa porção, sabendo que algum dia ela ia usar contra o Heracles, e o Heracles ia acabar morrendo por conta disso. A Dejanira se mata, é muito comum os protagonistas nas peças trágicas se matarem. Então, eu disse assim, nossa, peguei, né? Estou percebendo uma situação que tem muito a ver com as histórias de terror e com as histórias de terror que eu escrevia. Então, talvez seja por aí. Talvez essa seja a estrutura, ou pelo menos um pouco da estrutura das histórias do terror. Essa seria a jornada do terror, né? Então, você tem um protagonista com uma falha trágica, que pode ser ganância, ira, falta de empatia, inveja, qualquer outra, né? Ele tem alguma falha essa falha vai levar ele ao infortúnio. Eu costumo dizer o seguinte, a jornada do horror, enquanto que a jornada do herói é uma jornada de redenção, a jornada do horror é uma jornada de perdição. E ela não é necessariamente uma jornada de perdição física. A pessoa não precisa necessariamente morrer ou passar por uma situação de infortúnio físico. Ela pode ser uma perdição no sentido de sucumbir ao seu lado sombrio. Por exemplo, Carrie, a famosa história do Stephen King. A Carrie, ela sucumbe ao seu lado sombrio. E aí ela sai matando e ela provoca uma mortandade muito grande. Então, as histórias de terror, ao contrário das histórias de aventura, de ficção científica, que seguem a jornada do herói, que são histórias de redenção, a jornada do herói é uma jornada de perdição. E aí a gente vai pegar alguns exemplos aí de algumas historinhas clássicas. Eu peguei história bem clássica mesmo, aquelas histórias ali que foram a origem do gênero nos quadrinhos e que ajudaram a delimitar esse gênero, que é as histórias de terror da EC Comics e as histórias da Warren. A Warren é uma grande editora que foi conhecida pela revista Cripta, com K, e a EC Comics foi conhecida principalmente, a minha geração já conheceu pela Cripta do Terror, publicada pela editora Record e editada pelo Ota, que era o famoso editor da Média. Então você tem, por exemplo, eu vou pegar uma história, que seria o papel principal, né? Que são 3 atores que estão andando, eles estão morrendo de fome ali, porque eles não encontram emprego nenhum e tal. E de repente eles encontram um teatro, eles entram no teatro e está se encenando Shakespeare. E o ator que está fazendo o Hamlet está dizendo, nossa, roubaram de novo, né? Eu não consigo fazer minha fala, vivem roubando os adereços de cena e tal, né? E o diretor está muito bravo, né? E um dos atores acaba tomando coragem e vai lá conversar com ele e pedir emprego. Ele diz assim, você está contratado. Está contratado imediatamente. Os outros 2 ficam, poxa, mas se a gente tivesse ido falar antes, a gente teria ganhado, né, a vaga. Aí um deles mata o que conseguiu a vaga e vai lá com o diretor e consegue a vaga, né, na peça. Aí o terceiro diz assim, olha, a questão da ganância, né, a falha trágica. Diz assim, olha, ele conseguiu, se eu matar ele, eu que vou conseguir. E aí ele mata o segundo ator. E no final, qual era a peça, o que ele estava ensinando? Hamlet. E qual era o papel? Era a caveira, porque o Hamlet segura uma caveira na verdade, era um hospício. Todos ali eram loucos, inclusive o diretor. E um dos loucos simplesmente roubava as caveiras. E então, o papel que estava faltando na peça era exatamente da caveira que o Hamlet ele segura na famosa cena, né? Do ser ou não ser. Outra história que é muito característica é um pé na cova, que é também ganância. O que é? É um agente mortuário que ele engana as pessoas, ele começa uma história, ele enganando uma viúva, e a viúva, o marido deixou algum dinheiro para ela, mas foi muito pouco, e ele vai enganando ela até tirar todo o dinheiro dela, dizendo, não, mas né, o enterro precisa disso, precisa daquilo, e no final ela acaba gastando todo o dinheiro que ela tem, e ela diz, nossa, mas era todo o meu dinheiro. Eu disse, não, eu fiz o trabalho, né? Você aceitou, você vai ser obrigada a me pagar. E ele depois vai numa convenção de agentes funerários, cada um contando, eu faço isso, eu faço aquilo, etc, né? E ele sai da convenção muito feliz, que ele diz assim, poxa, eu descobri outras formas de enganar as pessoas, né? Nisso, ele sofre um acidente, só que as pessoas acham que ele morreu, mas ele não morreu, ele não está consciente. E o sócio dele diz assim, não, né? Começa a falar com um cadáver, que não era cadáver ainda, porque ele estava aparentemente morto, mas ele não tinha tido morte cerebral. Ele diz assim, olha,
que maravilha, agora você é o sócio único, porque eu vou gastar todo o dinheiro que seria a tua parte na sociedade, eu vou gastar no teu enterro e fazer o enterro mais pobre possível e cobrar as coisas mais caras, né? Então, assim, o protagonista, ele sai do infortúnio, ele vai para a perdição por conta da ganância dele. Tem uma outra história que essa foi publicada na revista Cripta, na Cripta com K, é da Warren, chama O Próprio Medo. E é um cara que ele tá paranoico, né? Ele tá assim, ó, eles estão atrás de mim e tal. E a filha dele, né, diz, não, pai, não tá acontecendo nada. Não, eles estão, ligue pra polícia e tal. E aí ele começa a desconfiar dela e acaba saindo da casa e fugindo. E nessa fuga ele entra num bar e entram os dois perseguidores atrás dele, ele sai correndo também. Ele entra no outro local, de novo os dois perseguidores. Então ele fica naquela situação. E durante a história você descobre que ele matou uma pessoa. Então ele acredita que são parentes ou amigos que estão vindo matar ele. Quando ele chega num beco, ele percebe que ele não vai conseguir fugir e ele atira nas duas pessoas que estão perseguindo. Assim que ele atira, ele tem é como se caísse um véu e ele visse o que realmente estava acontecendo. Quem ele atirou, quem ele matou, a filha dele e um grande amigo dele. Então, assim, a insanidade e o fato, ele é um assassino. A insanidade surge porque ele é assassino. Na história de terror, nunca é a insanidade em si que vai levar a pessoa à perdição. A insanidade surge porque a pessoa fez algo muito errado devido a essa sua falha trágica. Então você vai ter uma outra história também da Warren, vamos pegar mais uma da Warren, que é também ganância. A ganância é muito característica de histórias de terror, que é uma história chamada Histórias de Sucesso, né? Que é um quadrinista que ele faz um sucesso imenso com uma tira e o dono lá da agência que distribui a tira dele está elogiando, dizendo, nossa, sua tira é maravilhosa, o roteiro é muito bom, o desenho é maravilhoso, a arte final é primorosa, né? Diz, não. Aí ele começa a contar como é que ele desenvolveu isso. E é interessante essa história porque o que ele está contando é uma coisa e o que ele está fazendo no quadrinho que mostra aqui é o oposto. Na verdade, ele é um enganador. É um cara que engana as outras pessoas. Ele consegue enganar um roteirista para escrever para ele, ele consegue enganar um desenhista para desenhar para ele, um arte finalista para arte finalizar. Então ele não faz nada na tira, ele fica apenas com os créditos, né? E logo na sequência aparece num bar o roteirista, o desenhista e o arte finalista conversando. Eles, né, eu tô muito ocupado, eu tô escrevendo histórias para fulano e tal. Mas eu desenho para ele. Não, mas eu arte finalizo. Aí os três descobrem que estão sendo enganados. Aí eles vão lá e exigem, olha, você vai ter que colocar o crédito nas tiras, né? Você vai ter que colocar o nome do roteirista, do desenhista, do arte finalista. E o desenhista mata os três, joga o corpo deles no rio. E aí como é que termina a história? Termina a história com a gente voltando lá no estúdio do falso quadrinista e descobrindo que ele está morto. E a última página de quadrinhos que ele fez, ela foi toda tintada, né, com o sangue dele. Então você vê aí a ganância levando a pessoa à perdição, ok? Tem uma história minha com desenhos do Bené que chama Phobos. Essa história é uma daquelas histórias de perdição no sentido da pessoa ir para o seu lado sombrio. A história começa com alguém alugando uma casa na frente de um hospício e depois entrando no hospício. Conforme ele vai entrando no hospício, ele passa por alguém e essa pessoa tem o seu maior medo despertado. E aí você tem as várias situações acontecendo. Mas, essencialmente, o que acontece nessa história? Na verdade, é uma adaptação, inclusive, de um conto do Gogol, que chama-se O Nariz. O Nariz era uma história do Nikolai Gogol, que é um grande escritor russo, em que o cara acorda um dia e ele olha e está sem nariz. E aí ele vai na janela e vê o nariz dele passando. E o nariz dele é um funcionário público mais graduado do que ele. É uma crítica à burocracia russa, né? Na minha história, o que é? Era um cara que matava crianças e você só vai descobrir isso na última página. Por quê? Porque aquela pessoa que está entrando e despertando o medo de todo mundo, de repente ele chega numa pessoa e começa a falar. Diz assim, olha, você tem que aceitar, você tem que me aceitar de volta e tal. Essencialmente ele matava crianças e ele tinha esse poder de sugar, de se alimentar do terror mais íntimo da pessoa. Só que quando ele é preso, ele diz, não, eu vou me curar. E aí o poder dele sai e continua a fazer aquilo que ele fazia, matar pessoas e sugar o terror e tal, né, o maior medo da pessoa. Só que em determinado momento o poder diz, não, eu tenho que voltar para ele. Mas ele tem que convencer o cara a aceitar, né? E aí ele tá com um saco de batatas fritas,
comendo, né? E de repente você, quando no último quadrinho, ele oferece para o cara, se você quer. Aí o cara pega uma e começa a comer. Aí você percebe que não é batata frita, são dedos de criança. Aí você percebe que é a mesma pessoa. Ou seja, naquele momento ele aceitou e ele vai continuar a fazer tudo aquilo que ele fazia, de matar crianças, etc. Então, é uma história de perdição. Aí você vai dizer, tá, então o horror ele é a tragédia? Não, por que ele não é a tragédia? Porque a tragédia, segundo Aristóteles, ele acontece apenas com pessoas relativamente boas, que vão do infortúnio, mas que têm uma falha trágica e que vão do infortúnio para a fortuna. O terror não, o terror é pessoas, né? Você só não tem a situação de pessoas más saindo de uma situação de infortúnio para fortuna, né? É sempre o oposto, é sempre perdição. Mas você pode ter alguém má passando da infortúnio, do fortuno para o infortúnio, alcançando uma jornada de perdição. Você pode ter uma pessoa boa alcançando uma jornada de perdição. Então, o objetivo é apenas provocar terror, não é necessariamente provocar compaixão, ao contrário da tragédia. Essa, portanto, é uma jornada do horror. Aí a gente pode perguntar, né, e aí fica talvez até para um próximo vídeo, qual seria a catarse que surge quando a pessoa... Por que as pessoas adoram tanto ler ou assistir histórias de terror? Isso fica como assunto para um próximo vídeo, ok? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam o canal, cliquem lá para receber as notificações e até a próxima.